Boa noite, queridos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, internautas. Aqui estamos reunidos para mais uma noite de palestras. Esta noite nós teremos a nossa irmã Francilene Lima. Mas para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir à nossa irmã Fátima Ponte para fazer a prece inicial em nome do nosso querido mestre Jesus. Boa noite a todos que estão presentes, né, nesse momento de reunião remota, e vamos acalmar, elevar o coração até Deus, né, nosso Pai Jesus, e agradecer por esse grande momento que nós estamos tendo, que mesmo em casa, confinados, mas não estamos deixando de ter a assistência, né, espiritual nesse momento. Então, além de agradecer, né, a gente vamos pedir para que tudo transcorra com clareza, para que nós levamos todo o conhecimento que vamos adquirir hoje para a nossa vida, para pôr em prática, porque tudo que a gente está estudando, que estamos presenciando, é para pôr em prática na nossa vida, né? Então, além de agradecer, vamos passar a palavra ao nosso irmão Douglas para que dê iniciada a palestra no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre Jesus, para iniciarmos mais essa noite de palestra no Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje, como eu disse anteriormente, nós vamos ter a nossa querida amiga Francilene Lima, trabalhadora da Casa dos Humildes, faz parte também da Federação Espírita Pernambucana, onde ela participa do NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. E neste sábado, que antecede o início da Quaresma, né, período esse que a Igreja Católica chama de Quaresma, que vai da quarta-feira de cinza até o domingo que antecede a Semana Santa, até o domingo conhecido como Domingo de Ramos, esse período chamado de Quaresma. Então, nossa irmã Francilene vai fazer esta, que é a nossa 108ª palestra virtual, com o tema A Quaresma na Visão Espírita. Seja bem-vinda, Francilene. Você está com a palavra. Muito obrigada, Douglas. Muito obrigada a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui juntinhos na noite de hoje, para que nós possamos conversar um pouco sobre a Quaresma na visão espírita. Muitas vezes, enquanto espíritas, nós estranhamos, não é? Porque a temática da Quaresma entra, né, nas nossas reflexões, já que não é um ritual, um conjunto de celebrações, melhor dizendo, que não fazem parte da nossa doutrina. E aí nós vamos ver, né, ao longo aí dessa reflexão, desse conjunto de reflexões que nós vamos fazer, que muitas coisas que são vivenciadas na Quaresma estão, sim, inseridas na proposta do Cristo. E enquanto proposta do Cristo tem, sim, a ver com a nossa amada doutrina. Então, é um prazer estar aqui. Deixo a todos, né, um abraço carinhoso dos que fazem a Casa dos Humildes, dos que fazem o NEP na Federação Espírita Pernambucana. E gostaria de começar, né, fazendo essa ligação entre as três revelações. A primeira revelação, né, com Moisés, a segunda revelação com o Cristo e a terceira revelação com Kardec e os espíritos superiores. E é interessante nós começarmos a pensar na Quaresma como algo que está inserido em um contexto maior, porque durante esse período de aproximadamente 40 dias, porque os 40 dias são simbólicos, geralmente, mais alguns dias estão envolvidos aí nesse período, nós começamos a vislumbrar aquilo que são as passagens evangélicas trabalhadas durante a Quaresma.
E Allan Kardec vai trazer para a gente, na introdução do Livro dos Espíritos, as matérias que estão contidas no Evangelho. Várias dessas matérias que podem ser, inclusive, objeto de contenda das muitas denominações religiosas existentes, denominações estas ligadas ao Cristo, mas a sua parte moral, o seu ensino moral, que ele coloca para a gente como a quinta parte, é uma parte comum, diz respeito a todos nós que caminhamos para Jesus e com Jesus, né? Então, todos nós conhecemos essa fala que está lá na parte introdutória, colocando para a gente que nós podemos fazer essa divisão, a primeira delas analisando os atos comuns da vida do Cristo, do seu nascimento até a sua morte, os milagres, que nós sabemos que na visão espírita não existem, são fatos que nós consideramos tão extraordinários, tão maravilhosos, que acreditávamos que não poderíamos realizar. Porém, a doutrina espírita vem trazer para a gente, levantar esse véu e nos revelar aquilo que o Cristo fez, que ele mesmo disse que nós poderíamos fazer e que agora nós sabemos que um dia teremos evolução suficiente para realizar tudo que ele realizou. E como ele mesmo disse, muito mais. Então, a doutrina espírita, como a terceira revelação, vem nos trazer um conjunto de conhecimentos que nos permite olhar para a primeira revelação e olhar para a segunda revelação com novos olhos, com olhos mais atentos ao que é esta realidade trazida pelo Cristo. As profecias, né? E aí nós temos vários exemplos de profecias trazidas pelo Cristo. Dentre elas, nós podemos mencionar a queda, né, do Templo de Jerusalém, a destruição do templo em 3 dias, quando ele entra, não é, no templo e tem aquele episódio lá dos vendilhões do templo. Porém, hoje nós sabemos, né, de acordo com a interpretação atual, que essa destruição do templo em 3 dias não é uma destruição física, até porque seria impossível destruir o templo em 3 dias, mas desse templo que nós precisamos construir verdadeiramente dentro de nós, para que o reino de Deus exista dentro de nós e para que nós possamos fazer todo o necessário nessa caminhada evolutiva. A quarta parte, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja Católica, dentre eles a existência da própria Igreja, não é? Naquele diálogo que ele tem com Pedro e que ele coloca: sobre essa pedra construirás a minha igreja. A gente precisa lembrar que Jesus não deixou nenhuma religião. E aí é muito interessante quando pensamos no Espiritismo, como bem Emmanuel nos coloca, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. As suas premissas, os seus princípios vão estar cada vez mais presentes na humanidade e serão cada vez mais comuns e amplamente divulgados. E nessa ampla divulgação, nós vamos percebendo quanto esses princípios são naturais e fazem parte da nossa existência enquanto espíritos imortais. Então, de tudo isso que as muitas religiões que nós criamos podem discutir, podem discordar, podem interpretar das mais variadas formas, o ensino moral é a parte comum. E é nessa parte comum que nós nos concentramos para conversar na noite de hoje. Primeiro que tudo, vamos conceituar o que é a Quaresma, como muito bem Douglas nos colocou, né? É um período de 40 dias, que antecede a celebração da Páscoa cristã, inicia-se na quarta-feira de cinzas e se estende até o domingo de Ramos, uma semana antes da nossa Páscoa cristã. É interessante esse período de 40 dias, porque na Bíblia o número 40 tem um significado muito especial.
Todas as vezes que um grande evento vai acontecer, o 40 ele está presente, como um período de preparação, de depuração, de reflexão e de ações que vão levar a algo significativo na história da humanidade. Então, a gente tem, por exemplo, os 40 dias de dilúvio da Arca de Noé, os 40 dias de Moisés no Monte Sinai, os 40 dias de Jesus no deserto, os 40 dias de peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, a gente vai ter períodos que envolvem esse número 40, que são muito significativos. E a quaresma vai ser criada, né, no início do século IV, aproximadamente no ano 350 da era cristã, fazendo aí um conjunto de relações entre o fim do carnaval, que é um período em que nós, né, enquanto humanidade, nos voltamos muito para as questões das sensações e da satisfação daquilo que é material, e vamos entrar num período em que fazemos as reflexões sobre a vinda do Cristo, sobre o Calvário e sobre a sua ressurreição. É interessante porque a cor que representa a quaresma é o roxo, porque foi uma cor eleita pela Igreja Católica para simbolizar o luto que vai levar este momento, né, às reflexões da Semana Santa, a Via Crucis, a crucificação do Cristo e, posteriormente, a sua ressurreição. É interessante porque a cruz é o grande símbolo, mas nós espíritas já retiramos o Cristo do madeiro infamante há muito, né? Nós temos o Cristo como modelo e guia, nós temos o Cristo vivo em nosso cotidiano, trazendo para cada um de nós esperança, força, o acompanhamento necessário no nosso processo evolutivo e aquela visão belíssima, que eu particularmente gosto muito, dele como nosso pastor. Então, ovelhas carinhosamente cuidadas, confiadas a ele pelo Pai, para que nós possamos ter o seu acompanhamento durante o nosso processo evolutivo. Essa celebração da Quaresma é uma celebração de algumas igrejas cristãs. Embora nós também sejamos cristãos, nós não participamos desse conjunto, dessa ritualística de celebração. Mas não só a Igreja Católica que a criou vivencia esse momento, mas também a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana. Então, nós vamos ter aí várias denominações tratando da questão da quaresma. Mas, para além da sua definição e do seu objetivo, vamos conversar um pouco sobre os seus princípios. Tudo que é vivenciado durante a quaresma, todas as passagens evangélicas selecionadas para serem refletidas durante a quaresma, estão pautadas em 3 princípios que nós também abraçamos carinhosamente. Que princípios são esses? A caridade, e aí a gente tem Kardec nos colocando, né, que fora da caridade não há salvação, entendido o termo salvação como libertação, e entendido o termo libertação como a construção de nós mesmos dentro desse processo evolutivo. Libertação daquilo que nos afasta de Deus, libertação daquilo que é o bem que nós ainda não construímos, para que nós possamos alçar voos mais significativos. Um outro princípio é o da oração. E nós temos reflexões muito significativas na nossa doutrina em relação à oração. Inclusive, né, no capítulo dedicado às leis morais, a prece ela é colocada como uma forma de adoração a Deus. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. E o jejum. E é interessante essa perspectiva do jejum, porque muitas vezes, na incompreensão desse princípio, muitos que professam a quaresma e que desejam realizar aquilo que ela solicita,
acham que o jejum é um jejum físico, é deixar de alimentar-se. Mas que jejum é esse que verdadeiramente o Evangelho nos solicita? Então, o convite é para que todos nós possamos mergulhar um pouco nisso que a Quaresma vem nos trazer e no que a doutrina espírita nos propõe, fazendo com que nós possamos observar aquilo que pode ser uma interação entre as propostas de ambas as religiões. E aí eu queria trabalhar um pouco essa questão da caridade. Eu gosto muito, né, dessa reflexão da caridade como amor em ação. E geralmente quando nós falamos de caridade, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a caridade material. Até porque ela é mais fácil de ser realizada. Talvez em grandes proporções ela domine mais organização, mais trabalho, mais empenho, mais colaboração. Mas todos nós, de alguma forma, em algum momento, podemos realizar com relativa facilidade a caridade material. A caridade que muitas vezes nós não prestamos atenção em fazê-la, ou sentimos uma enorme dificuldade em fazê-la, é a caridade moral. Mas uma sem a outra deixa a desejar. Porque quando eu estou praticando um ato de caridade material, eu preciso me imbuir de sentimentos morais significativos para que aquele ato ele não seja um ato de humilhação, para que aquele ato não seja um ato em que o outro se sinta envergonhado em receber. E para que aquele ato seja um ato que trabalhe em mim, não o orgulho, não o egoísmo, mas muito pelo contrário, a humildade. E no Livro dos Espíritos nós temos a pergunta que Kardec vai fazer sobre caridade e a espiritualidade superior vai nos responder de forma magnífica. Está lá na questão 886. Kardec vai perguntar: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Essa pergunta que nós estamos lendo, nós não paramos para perceber o quanto ela é significativa. Essa caridade entendida como Jesus. Não uma caridade entendida de qualquer forma, não uma caridade entendida em qualquer perspectiva de algum estudioso, mas do Cristo, que é o nosso modelo e guia. Então, ele vai colocar para a gente, a espiritualidade nos coloca benevolência para com todos, não apenas com aqueles que amamos, não apenas para com os que nos amam, para com todos, irrestritamente. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, veja que a caridade moral, ela não é tão simples de ser realizada quanto nós pensamos. O Cristo é o grande exemplo de benevolência, porque, independentemente das nossas ações, ele vai ter sempre para conosco um olhar carinhoso, um olhar compreensivo, um olhar compassivo. E vai sempre esperar que nós, todos nós, que fomos criados simples e ignorantes, percebamos a trajetória que precisamos realizar para nos tornarmos espíritos perfeitos. E, enquanto espíritos perfeitos, espíritos felizes. E ele nos convida a ter essa benevolência no olhar com o próximo. Ele nos convida a sermos bons para com todos aqueles que conosco caminham. Esse conceito de bondade ainda nos é muito difícil de praticar e muitas vezes nos parece muito distante, porque nós não somos bons. E quem é que diz que nós não somos bons? O próprio Cristo, quando ele coloca, não é, em uma determinada passagem, que bom é o Pai. Nem ele aceita o título de bom. Ele vai aceitar o título de mestre, mas ele não aceita ser chamado de bom. Porém, ele vem trazer para a gente essa reflexão como uma mostra absoluta da sua humildade. Indulgência
para as imperfeições alheias. É muito significativo isso, porque muitas vezes nós somos muito indulgentes conosco, com as nossas faltas, com as nossas imperfeições, ficamos arrumando desculpas para esse trabalho que precisa ser realizado. Muitas vezes somos excelentes advogados de nós mesmos, temos justificativa para tudo, porém, para com o outro, muitas vezes somos extremamente rígidos. Exigimos do outro uma perfeição que nós não temos, e isso precisa ser refletido por nós, para que nós possamos começar a reverter na prática. E o perdão das ofensas, um perdão verdadeiro, porque esse perdão das ofensas vai beneficiar não apenas aquele que foi perdoado, mas principalmente aquele que perdoa. Porque se nós não perdoarmos, nós não vamos conseguir alçar voos significativos. Nosso coração vai ficar pesado, nós vamos ficar angustiados. Se fizermos uma simbologia de uma água parada, essa água vai apodrecer, porque ela não vai ter fluxo, ela não vai fluir. Então, é preciso que nós compreendamos esse BIP, né? Sempre que a gente fala sobre a questão da caridade, que envolve a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão. É óbvio que no estágio evolutivo que nós estamos, alguns terão mais facilidade para uma prática ou mais dificuldades para outra, mas a doutrina espírita nos convoca a refletirmos, mas não ficarmos apenas na reflexão, para começarmos a agir, para começarmos a experimentar esse mundo novo que o Cristo nos oferece e que a doutrina espírita nos convida a praticar. O outro ponto, né, trazido pela Quaresma para a reflexão é a prece, como a gente colocou, a oração. E aí eu trouxe a questão 659 do Livro dos Espíritos, que fala sobre qual o caráter geral da prece. Afinal de contas, o que é a prece? A prece tem verdadeiramente utilidade? Por que muitas vezes eu estou em desequilíbrio tamanho que não consigo fazer uma prece? Porque muitas vezes eu só consigo fazer uma prece na hora das aflições. Ou o contrário, porque eu só consigo fazer uma prece na hora em que eu estou feliz e que as coisas estão acontecendo todas da forma como eu desejo. Então, Jesus, que vai inclusive deixar uma oração belíssima para todos nós, que é o Pai Nosso, que fazia inúmeras orações, vai trazer para a gente uma série de reflexões. E a doutrina espírita vai nos colocar o seguinte: a prece é um ato de adoração. Não é à toa que essa questão está lá no capítulo das leis morais, na lei de adoração, que é a primeira delas. Então, como ela está na lei de adoração e é um ato de adoração, ele completa. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, a prece é uma forma de nos conectarmos, enquanto criaturas, ao nosso Criador, de fazermos com que essa conexão favoreça o nosso equilíbrio e as nossas decisões. É uma forma de nos aproximarmos. É óbvio que Deus sempre está conosco, mas muitas vezes somos nós, através das decisões equivocadas que tomamos, que nos afastamos. E a prece é um instrumento preciosíssimo para que nós possamos retomar essa conexão. E aí, nessa retomada, nós podemos louvar, nós podemos pedir. É interessante que Haroldo Dutra Dias tem algumas palestras que refletem sobre a prece e sobre o pedir, e eu concordo com ele. Nós podemos pedir qualquer coisa, nós podemos pedir intensamente, mas nós precisamos perceber que estes pedidos devem estar pautados na moral do Cristo.
no bem. Então, muitas vezes, nós ficamos indignados com Deus porque nós pedimos, pedimos, pedimos e aquele algo não acontece. E muitas vezes não percebemos que quem sabe o que é melhor para nós, nesse momento reencarnatório, ou em qualquer outro momento da nossa existência, é Deus, que nos conhece desde a nossa criação, que tem toda a nossa trajetória conhecida e que sabe que muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo, iludidos de que será o melhor para este momento, na verdade não é adequado e nos trará prejuízos ao longo da semeadura. Então é preciso que nós também saibamos pedir e tenhamos humildade no pedido, entregando a Deus a decisão em relação àquilo que foi solicitado. E agradecer. Em tudo dai graça. Como é difícil para nós apreender e colocar em prática este conhecimento. Dar graças na hora que as coisas estão acontecendo de forma adequada. Dar graças na hora em que eu estou percebendo que a minha vida está equilibrada e que tudo está acontecendo a contento, é fácil, na minha condição evolutiva. Difícil é dar graças na hora em que as coisas não estão acontecendo como eu desejo ou como eu acho que é melhor. Na hora em que vem as perdas, e agora a gente está vivendo um momento muito significativo de aprendizado com esta pandemia. Quantos de nós teve perda familiar, ou perdeu amigos, não é? Ou perdeu conhecidos para a Covid-19? E muitos de nós resignamos diante dos acontecimentos, porém muitos se revoltam, achando que Deus os abandonou, achando que Deus foi injusto, numa compreensão infantil de todo o processo. Ficarmos tristes com a perda dos nossos entes queridos é absolutamente normal no estágio evolutivo em que nos encontramos. Porém, a doutrina espírita nos convoca a uma reflexão para além desse momento físico. Afinal de contas, nós sabemos que a verdadeira pátria é a pátria espiritual, que aqueles que vão seguir para a pátria espiritual seguem para viver novas experiências. A vida não acaba, não é? E o exemplo que o Cristo nos traz é justamente esse. E a Quaresma vai culminar nessa reflexão, lá no domingo de Páscoa, quando nós vamos ter a ressurreição como uma reflexão da continuidade da vida. Por fim, a última proposta que ele vai fazer para a gente, mas não a última coisa que nós vamos conversar, é o jejum. Então, falamos um pouco sobre a caridade, sobre a oração e sobre o jejum. Eu coloquei essa imagem porque eu achei ela muito significativa. Então, muitas vezes nós achamos que o jejum é de coisas materiais, eu deixo de comer isso, eu deixo de comer aquilo, eu deixo de me alimentar durante um determinado período do dia, e depois eu aguardo aquelas horas passarem e vou comer tudo que eu tenho direito a comer por conta do jejum que eu fiz, na ilusão de que esse jejum físico irá agradar a Deus. É um sacrifício que eu faço para que Deus possa me beneficiar. E aí a gente lembra da passagem que Jesus coloca, que não é sacrifício que Deus quer, é misericórdia de nossos corações e em nossas ações. Então, o jejum, na verdade, é um jejum espiritual, onde nós possamos avançar dessa ideia física, que nos liga à horizontalidade, para uma ideia espiritual, que vai fazer com que nossas reflexões ganhem verticalidade e alcem voo para Deus, para Jesus. Quando nós possamos fazer jejum daquilo que são as nossas práticas cotidianas inadequadas, de não falar mal do outro, de não fazer fofoca, de não perdoar,
de não ser indulgente, enfim, de ser gentil. É muito interessante porque hoje é moda a gente dizer gentileza gera gentileza, mas muitas vezes a prática dessa gentileza deixa muito a desejar. De nós estarmos nos nossos ambientes de trabalho em harmonia, procurando fazer o nosso trabalho de forma adequada, procurando fazer com que as relações entre os colegas sejam relações harmoniosas e produtivas. Aqueles que exercem cargo de chefia, olhando o seu subordinado como um igual, dentro de uma hierarquia empresarial que precisa existir para que as atividades possam ser feitas, mas que o comando não dá a ele o direito de humilhar, o direito de explorar, o direito de massacrar. Então, é esse jejum daquilo que não é adequado, para que nós possamos nos alimentar daquilo que é adequado, que é solicitado por Jesus. Eu achei interessante, quando eu estava fazendo minhas pesquisas sobre a Quaresma, eu confesso a vocês que eu sou de berço católico, como a maioria dos espíritas. Minha mãe é muito católica, mas eu nunca parei para ler, enquanto católica, sobre todo o ritual da liturgia da Quaresma. E tem umas questões que são muito interessantes. Por exemplo, esses 40 dias, eles são formatados em 6 domingos. E nós sabemos que, para os católicos, eu vou utilizar uma base católica para a gente conversar. Para os católicos, a liturgia do domingo ela é muito expressiva, dentre outras coisas, porque é quando os seus frequentadores estão ali em maior quantidade. Então, os evangelhos que são trabalhados, eles são significativamente colocados para que haja um conjunto de significados para a sua comunidade. E eu achei interessante porque eles se organizam de uma forma que eles colocam ano A, ano B e ano C. E de 3 em 3 anos, eles vão fazendo o revezamento dessas passagens evangélicas que são trabalhadas durante a Quaresma. Algumas são fixas, como a tentação no deserto e a transfiguração, assim como a entrada de Jesus, do Messias, em Jerusalém, mas algumas vão ser flutuantes, no sentido de que vão trazer sempre uma perspectiva de análise diferenciada para que a gente possa observar. Então, as perícopes evangélicas selecionadas no ano A são, no primeiro domingo, a tentação no deserto, e aí a gente faz uma reflexão, é muito interessante essa passagem, né? São os 40 dias que antecedem o início da vida pública de Jesus. É óbvio que essa tentação ela é simbólica, porque Jesus jamais cairia em qualquer tentação. Jesus era um espírito puro, enquanto espírito puro, ele não tinha mais nada, né, a resgatar. Consequentemente, ele já tinha uma fortaleza, tem, uma fortaleza espiritual que estava acima dessas questões da tentação. E aí, na verdade, essa reflexão fica para todos nós. Essas tentações do Cristo, que no simbolismo da passagem foram facilmente vencidas, será que seriam facilmente vencidas por nós? Então, é muito interessante essas reflexões. Uma outra questão interessante é que o diabo ele não existe, não é? Não existe um ser criado para o mal e entregue ao mal eternamente. A doutrina espírita vai nos dizer, nos deixar claro que fomos criados simples e ignorantes e que a partir do uso do nosso livre-arbítrio nós vamos fazendo as nossas construções, até que nós vamos nos tornar espíritos perfeitos. Enquanto espíritos perfeitos, seremos felizes. As tentações vão fazer parte da nossa existência enquanto nós estamos na depuração de nós mesmos. No segundo domingo, aquela passagem maravilhosa do Monte Tabor, a transfiguração, onde Jesus vai ser visto por João, Tiago e Mateus, com Moisés
e com Elias. E aí a gente tem a ligação, né, da primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus, e Elias ali colocado, né? A gente sabe que Elias depois reencarna como João Batista, e João Batista, além de primo de Jesus, é o precursor. Dentre os nascidos de mulher, era o espírito mais evoluído aqui na Terra. Então, depois de João Batista, o Cristo, mas já numa distância significativa entre os dois, mas João Batista com uma missão belíssima para trazer para todos nós. No terceiro domingo, Jesus e a mulher samaritana, essa passagem maravilhosa, né, que faz com que nós reflitamos que aqueles que beberem da água do Evangelho jamais sentirão sede. A cura do cego no quarto domingo, a cura do cego de nascença, e aí como poderia, não é, um cego de nascença voltar a ver? Esse é o grande questionamento. E aí a gente tem uma série de reflexões em relação a essa passagem, mas o que eu gostaria de destacar nessa passagem é que no contexto judaico, aqueles que tinham problemas físicos eram pessoas discriminadas por serem consideradas impuras, e por serem impuras elas eram isoladas, e a vida delas, socialmente falando, eram vidas muito complicadas. E viviam de esmolar, na grande maioria, né? Dentro desse contexto, e essa esmola que fazia parte dos costumes judaicos, muitas vezes não era dada com a humildade necessária. Essa caridade, muitas vezes, ela era feita com orgulho, e para que os outros vissem que se fazia em cumprimento à lei mosaica, mas não com o coração cheio de misericórdia, como Cristo nos solicita. Outra questão importante é nós percebermos que aqueles que vêm com determinadas provações, como serem coxos, serem cegos, enfim, estão em momentos expiatórios significativos para se recomporem e seguirem adiante, e não carregando o peso do pecado ou dos pecados dos pais, como acreditava a sociedade judaica naquele momento. Então, nós não vamos, né, nos endividar ou pagar as dívidas dos outros. Nós vamos nos endividar com as nossas próprias ações. E vamos nos endividar, desendividar, digamos assim, né? Pagar aquilo que devemos com as nossas ações voltadas para o bem. No quinto domingo, a ressurreição de Lázaro, trazendo aquela passagem também que a doutrina espírita vem nos esclarecer das ligações entre o corpo físico, o perispírito, o fenômeno da morte física, né, quando verdadeiramente acontece. Lázaro, na verdade, volta porque o desprendimento não havia acontecido, pelo menos não de forma absoluta, porque se tivesse acontecido, né, o desligamento total, não seria possível o retorno. Então, a gente tem uma compreensão diferente daquilo que foi considerado a ressurreição de Lázaro. E no sexto domingo, a entrada do Messias em Jerusalém, aquele momento que é o domingo de Ramos, onde ele é ovacionado, onde os mantos são estendidos para a sua passagem, e que a posteriori aquela mesma turba, aquela mesma multidão vai ajudar a condená-lo à crucificação. No ano B, a gente vai ter novamente, não é? A tentação no deserto, a transfiguração, a entrada do Messias em Jerusalém, mas aí outras passagens mudam. Aí é trabalhada a expulsão dos vendilhões do templo, Jesus e Nicodemos, a glorificação do Filho do Homem. É uma passagem muito conhecida, né? Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele vai estar falando não do templo físico, mas do templo espiritual. É uma passagem que causa estranheza, porque muitas vezes a interpretação faz com que Jesus pareça violento, pareça irritadiço, e isso não condiz com a natureza do Cristo. E aí a gente vai vendo
né, quando vamos estudando essas passagens, que não é bem como a interpretação comum é feita, mas que precisamos aprofundar o mergulho para percebê-la de forma adequada. Jesus e Nicodemos, aquela passagem em que Nicodemos vai conversar com Cristo porque não entende como é que ele iria voltar para o ventre da mãe, né, para nascer de novo. E aí Jesus vai fazer uma reflexão sobre a questão da reencarnação e a glorificação do Filho do Homem. Quando é uma passagem relativamente longa, Jesus vai colocar algo extremamente significativo. Ele coloca que a semente que cair no solo irá morrer, mas a semente que morrer irá viver. Durante muito tempo foi difícil compreender essa fala do Cristo, mas quando a gente olha à luz da doutrina espírita, o que ele vai estar nos colocando é que quando a semente é plantada no solo, ela vai se transformar. E para que ela se torne uma árvore frutífera, e para que esses frutos alimentem aqueles da caminhada, é preciso que a semente morra, que ela se transforme. E aí o processo de encarnação e reencarnação vai estar diretamente relacionado a isso. Quando nós mergulhamos na carne, é preciso que nós compreendamos que é um momento extremamente significativo das nossas existências, porque nós vamos estar vivenciando experiências evolutivas muito significativas. Por mais difíceis que elas nos pareçam, por mais desafiadoras que elas sejam, elas serão, sim, no conjunto das existências, muito importantes no nosso processo de evolução. E quando nós desencarnamos, nós morremos para a matéria, mas vivemos para a imortalidade, né? Para a vida que segue do Espírito. Nós não fomos criados para sermos destruídos, nós fomos criados para sermos imortais. E é importante isso porque muitas vezes, mesmo espíritas, nós agimos como se nós não fôssemos imortais. Nós privilegiamos algumas questões da matéria como se as questões espirituais estivessem em segundo plano e devessem ficar em segundo plano. Então, recebemos um convite extremamente significativo nesta reencarnação, termos contato com todos esses conhecimentos e fazer com que eles norteiem a nossa vida. E o ano C, onde eles vão trabalhar a tentação no deserto, a transfiguração, a entrada do Messias em Jerusalém, Jesus e a mulher samaritana novamente, a parábola dos dois filhos, mais conhecida como a parábola do filho pródigo. E é interessante essa parábola porque muitas vezes nós ficamos muito atentos ao filho que abandonou o pai, deixou tudo, pegou a sua herança, fez o que quis, se esbaldou na matéria e quando não tinha mais nada voltou. Mas nós deixamos de analisar o outro filho, que é aquele filho que esteve sempre ali, né, com o pai, fazendo tudo o que ele desejava, tomando conta dos bens. E quando o filho pródigo volta, ele se enche de ciúme, ele se enche de inveja, ele se revolta. Então, é muito interessante essa parábola quando ela é trabalhada, porque é preciso que nós pensemos sobre os dois momentos, as duas formas de agir. Aquele que não valorizou, mas que percebeu o equívoco e voltou, e aquele que esteve sempre ali por perto, mas achou que não recebeu a recompensa que deveria receber, ou que teria direito a receber. E a mulher adúltera, também uma passagem bastante conhecida, que nós podemos colocar na relação do casamento Deus e humanidade. Deus como o noivo fiel e a humanidade como a mulher adúltera. Nós que somos infiéis ainda. Um dia deixaremos de ser, mas ainda somos. Então, por que eu trouxe esse formato de organização dessas passagens bíblicas que nós chamamos de perícopes? Para nós percebermos como é rico este momento. Muitas vezes, aqueles que estão vivenciando a Quaresma
não conhecem como essa estrutura foi montada e acabam não vivenciando da forma adequada. Então, o grande convite, não só para os católicos, mas para todos nós, é nos voltarmos para o estudo do Evangelho, porque o Evangelho é a moral que nós abraçamos. E aí, eu trouxe um slide com duas falas muito significativas. Uma está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5 do capítulo 1, e uma fala de Emmanuel. Então, a pergunta é: como, por quê e para que estudar o Evangelho? Muitas pessoas acham que nós devemos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo aquilo que Kardec destaca em suas reflexões, e pronto, tarefa cumprida. Mas será que é isso mesmo? Será que nós não podemos ler todo o Evangelho? Tudo aquilo que nos está posto por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e tantas outras que nos trazem enorme conhecimento e cabedal de reflexão para o nosso processo evolutivo? Então, é interessante nós fazermos essa ligação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos coloca: o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo é explicado, se explica de modo fácil. Então, veja que, a partir do momento em que nós temos os conhecimentos espíritas, nós temos uma lupa de enorme alcance para nos voltarmos não só para a segunda revelação, mas também para a primeira, e compreendermos aqueles textos que muitas vezes, quando nós nos pegamos à letra e tentamos interpretar de forma literal, não tem sentido, não se encontram, são contraditórios, inclusive. Mas com a luz da doutrina espírita, nós conseguimos ampliar os horizontes, abrir o leque e fazer com que a compreensão possa ser ampliada. E Emmanuel vai nos colocar uma frase muito comum de ser dita no movimento espírita: Jesus a porta, Kardec a chave. Então, nós temos aí a bênção de 3 revelações para nós podermos, com este auxílio, nos aproximar do Pai. E aí eu queria trazer, né, uma pergunta que talvez seja a pergunta mais conhecida do movimento espírita, ou pelo menos mais dita na maioria das palestras. A questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é muito simples: ver de Jesus. Mas muitas vezes nós precisamos seguir o conselho que Jesus nos deu para podermos realmente ver Jesus. Precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque muitas vezes nos encantamos com a mensagem evangélica, achamos belíssimo tudo aquilo que o Cristo nos coloca, nos admiramos com a sua energia, nos sentimos acolhidos pelo seu amor, mas não nos achamos capazes de trilhar esse caminho. E Emmanuel vai nos colocar, através de uma fala belíssima de Alcione, como nós devemos nos relacionar com a mensagem do Cristo. Está lá num romance belíssimo, chamado Renúncia, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que eu acredito que, se não todos, a grande maioria conheçam. Ele coloca assim para a gente, né? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, não é apenas ler, não é apenas abraçar com o intelecto, mas é refletir sobre cada uma dessas passagens, as suas palavras, as suas conexões, aquilo que vai e volta. Jesus falou isso numa passagem, falou novamente aqui, ele está chamando a atenção. Por exemplo, quando ele diz em verdade vos digo, ele chama a atenção, é uma expressão utilizada para dizer: preste bastante atenção no que eu vou dizer agora, porque é muito importante. Então, é preciso meditar. E a partir do momento em que se medita, é preciso fazê-lo com calma. Você nunca vai ouvir alguém dizer que meditou
apressadamente. Então, é todo um processo que envolve o tempo e que nós precisamos utilizá-lo a nosso favor. Porém, quando nós conhecemos, quando nós meditamos, precisamos dar um outro passo, tornar essas palavras significativas para o nosso coração. Então, nós precisamos sentir a mensagem do Cristo, fazer com que ela ressoe nas cordas dos nossos corações de uma forma tal que essa música possa ser para nós um alento, mas também um fortalecimento da nossa ação, do nosso cotidiano. A partir do momento em que nós conhecermos, meditarmos, sentirmos, partimos para a ação. A mente já foi tocada, o coração já foi tocado, então é preciso viver essa mensagem. É o grande convite que o Cristo nos faz. Viver aquilo que ele nos trouxe, porque aquilo que ele nos trouxe foi o que Deus desejou que ele nos deixasse como mensagem. Não é à toa que ele dizia, né? Eu e o Pai somos um só. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas não é por mim fisicamente, é pelas mensagens que eu deixei, por aquilo que eu trouxe, pela boa nova. E para fazermos tudo isso, nós vamos ter a nossa amada doutrina, com princípios que vão nos fazer compreender todo esse mecanismo de criação, todos os porquês que nos acompanham na existência. E os princípios da doutrina, acredito que aqui todos conheçam. Às vezes, quando a gente pergunta assim a queima-roupa, a gente esquece de algum, mas eles são muito simples de serem memorizados e eles são pilares muito significativos. A existência de Deus, que é o pilar fundamental. Sem a existência de Deus, nada disso teria sentido ou existiria mesmo. A existência e sobrevivência do espírito, a imortalidade. Por que tornar-me bom? Por que perdoar? Por que deixar passar determinadas circunstâncias? Por que olhar para o próximo como alguém que precisa ser compreendido, como alguém que é igual a mim? Porque eu sou um espírito imortal. E enquanto espírito imortal, eu vou vivenciar inúmeras experiências e eu vou estar em inúmeras situações e circunstâncias. Enquanto aquele que estagia em inúmeras situações e circunstâncias, hoje eu vou estar vivendo uma realidade, amanhã eu vou estar vivendo outra. Hoje eu estou passando pela prova da riqueza, amanhã pela da pobreza, entre outras inúmeras provas. Ora, eu vou vir com a reencarnação com bastante saúde física e mental, ora, eu posso vir em uma reencarnação com minha saúde física e minha saúde mental bastante comprometidas. Então, enquanto espírito imortal, é preciso que eu compreenda a conexão entre passado, presente e futuro. Lembrando que a vida é uma só e que nós vamos ter várias existências. É como se nós pudéssemos comparar a um livro. O livro é a vida e cada capítulo é uma existência. E quem vai escrever cada um desses capítulos somos nós, através das formas como nós vamos agir, sentir e pensar em cada um desses momentos. Então, diante dessas circunstâncias e da bondade, da misericórdia e da justiça divina, ele traz para a gente as possibilidades de evolução. E essas possibilidades de evolução serão vivenciadas em reencarnações, tantas quantas nós necessitarmos. É impossível abraçar a justiça divina sem percebermos o quanto a reencarnação é significativa. A comunicabilidade dos espíritos, trazida aí a partir de inúmeras análises dos fenômenos mediúnicos, dentre eles a transfiguração, né, no Monte Tabor, que a gente falou um pouquinho mais acima, e a pluralidade dos mundos habitados. Dentro dessa pluralidade dos mundos habitados,
nós estamos vivenciando agora um período de transição entre o mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece, e o mundo de regeneração, onde o bem se sobrepõe ao mal. Esse momento de transição, que muita gente acha que começou agora, já começou há um tempo. Quando a gente fala em eternidade, muito pequeno, mas para nossa perspectiva, já há algum tempo. E aí a gente vai trazer a ideia de regeneração não como algo que Deus vai construir, mas como algo que Ele deixou em nossas mãos para que nós pudéssemos construir. Então, essa regeneração que nós tanto almejamos, esse refrigério nas condições individuais e sociais da nossa sociedade, irá acontecer por obra nossa, com o apoio de Deus, com o apoio de Jesus e de seus emissários, mas será fruto das nossas ações cotidianas. Nós fomos criados simples e ignorantes, dentro de um processo em que nos tornaremos perfeitos. E aí, dentre as muitas leis morais, uma delas é a lei do progresso, que é para todos nós, para todas as criaturas, das que nós consideramos as melhores e as que já demonstram uma evolução significativa, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, entre tantas outras almas que vêm nos trazer aí essas reflexões no bem, assim como almas que ainda se comprazem no mal, que muitas vezes nós olhamos e dizemos: eu não acredito que este ser um dia se tornará bom. Mas a doutrina espírita nos coloca que na criação não há privilegiados, assim como não há exceções. Todos nós seremos espíritos puros, porque assim deseja o nosso amado Pai. Então, dentro dessas circunstâncias, eu gostaria de encerrar a minha fala com uma mensagem de Emmanuel, que eu, na verdade, vi hoje pela manhã, num estudo que estava sendo realizado. Foi uma mensagem que encerrou o estudo de hoje, um dos estudos que eu estava fazendo hoje pela manhã, e aí eu resolvi trazer para a gente, porque eu achei belíssima. E é uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro também, denominado Emmanuel, chamado O Evangelho e o Futuro. E Emmanuel nos coloca: raças e povos ainda existem que o desconhecem, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, as irradiações do seu Espírito misericordioso, através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, como este que nós estamos passando agora, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Que todos nós possamos caminhar para Jesus, firmes, seguros, felizes, vendo o Cristo como nosso bom pastor, confiando em sua promessa de que nenhuma de suas ovelhas se perderá. E assim conseguiremos caminhar da forma segura, trazendo não só as nossas mentes, mas também e principalmente os nossos corações para as nossas reflexões e as nossas práticas. Muito obrigada, meus amigos, pela paciência, pelo carinho e pelo convite. Passar a palavra ao nosso querido Douglas. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Franciene.
por essa belíssima palestra, fantástica. Adorei a palestra, trazendo um conhecimento muito, muito interessante sobre a visão espírita desse período de Quaresma, né? Algumas coisas que eu, pelo menos, desconhecia, essas perícopes evangélicas, eu desconhecia, não sabia que era daquele jeito como você mostrou. O significado dos 6 domingos que antecedem a Semana Santa é fantástico, muito, muito, muito didática, muito parabéns, excelente palestra. Obrigada. Ele finalizou exatamente com essa mensagem belíssima de Emmanuel, no livro Emmanuel, né? Trazendo essa mensagem que é uma verdadeira reflexão nossa sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, né? Ele, a hora que está se referindo ao nosso querido Cristo, ao nosso mestre maior, ao nosso mestre, ao nosso irmão Jesus. Mas vamos então encerrar os nossos trabalhos da noite de hoje, pedindo para que você faça a prece de encerramento. Vou explorar mais um pouquinho e fazer a prece de encerramento, em nome do nosso querido irmão Jesus. Fique à vontade, Douglas, é com o coração muito feliz. Eu estou muito feliz por estarmos aqui juntos. O Caminhando para Jesus é uma casa muito querida. Eu já fui algumas vezes, né? Nos momentos em que fui assistir palestras de Bruno Tavares, que é o nosso companheiro querido lá da Casa dos Humildes, mas é uma casa muito, muito, muito querida. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, numa escola com o Paulo Cartagenes, que também faz parte, né, do Caminhando para Jesus, nosso querido Fernando Veloso, que está sempre lá na nossa casa, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Então, é com um coração muito grato que eu estou aqui, né, na noite de hoje, e que convido a todos para, junto comigo, fazermos a oração de encerramento, de corações agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, a Dr. Bezerra de Menezes, a todos que caminham na senda do bem, para que nós pudéssemos estar aqui na noite de hoje. Sabemos que muitos esforços foram feitos para que nós pudéssemos chegar à casa espírita, para que nós pudéssemos conhecer estes princípios, para que nós pudéssemos abrir as nossas mentes e os nossos corações aos ensinamentos do Cristo. Quantos convites já recebemos, quantas vezes deixamos passar, mas agora é chegada a hora. É chegada a hora de compreendermos que nós não podemos mais perder tempo, que nós precisamos nos voltar para o bem, nos voltar para o amor e aceitar as bênçãos que o Cristo vem nos trazer. Que todos nós possamos fazer com que o Evangelho faça parte da nossa existência, não só como conhecimento, não só como bênção e maravilha, mas principalmente como lições valiosas que nós precisamos cotidianizar. Assim sendo, mais uma vez agradecidos a Deus, a Jesus, aos trabalhadores espirituais que nos permitiram estar aqui na noite de hoje, pedimos permissão para encerrar mais um estudo da Quaresma na visão espírita. Assim seja. Assim seja. Então, com essa prece, pedimos permissão ao nosso querido Pai, a Jesus e a espiritualidade amiga para dar por encerrado essa palestra da nossa irmã Francilene, a Quaresma na visão espírita. Que a paz do nosso querido Mestre esteja conosco. Assim seja.